Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Você está com saudade de mim? Estou de volta. Como eu falei para vocês, entre um intervalo de um vídeo e outro, eu vou mostrando para vocês aqui o meu dia a dia aqui no meu sítio, na roça. E deixa eu mostrar aqui para vocês um recente investimento que a gente está fazendo aqui, que é uma piscicultura. Aqui é um tanque de 30 mil litros, 6 metros de diâmetro, onde eu tenho aqui 2.000 tilápia. Ali eu tenho mais 2 tanques de 20 mil litros, onde cada tanque tem mil tilápia, dá uma totalidade de 4.000 tilápia. Aquele primeiro tanque ali, que foi o primeiro, já está quase na entrada, no tempo de começarmos a engorda, né? Aqui ainda está juvenil e ali no outro também ainda está juvenil. Aí aqui eu tenho uns pintinhos, acabei de colocar ração, água. Tem umas galinhas ali, eu vou mostrando para vocês paulatinamente aqui a nossa correria. Aqui não é só curtição não, viu? Aqui a gente trabalha. Mas vamos falar um pouco de maçonaria. Fica aí enquanto eu faço um tour aqui pelo sítio. Aí eu vou falando um assunto bastante interessante, que eu particularmente estou me sentindo assim congratulado. Eu acredito que a nossa ideia, quando nós chegamos aqui no YouTube, era desmistificar as incoerências maçônicas, né? Principalmente a complexidade e o fundamentalismo, a ortodoxia do que consiste o que seja regularidade maçônica, né? E o que seja tratados de mútuo reconhecimento. Hoje, alguns maçons aqui no YouTube, eles têm entrado em parafuso. Eles não têm conseguido mais, de certa forma, falar com tanta liberdade como eles tinham falar sobre esse assunto, porque até então eles não tinham uma oposição, né? Então é muito cômodo você mentir, você falar, aliás, não é tão mentira, digamos assim, mas você falar aquilo que você acha que tem certeza absoluta, mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja uma incoerência, mesmo que seja uma inverdade. Mas se você desconhece, então você fala com segurança, né? Você fala assim com intrepidez. Mas depois, quando você escuta, né? Você escuta outra vertente, você escuta outra... Ou seja, você começa de fato a investigar, a estudar, você percebe que não há como você tentar segurar aquilo que é uma mentira. E recentemente eu assisti um vídeo, que é aquele carequinha, né, do papo maçônico, e ele tocou novamente nesse assunto, em relação ao que consiste os maçons de potências que não tenha tratado de mútuo reconhecimento com as potências autocráticas, que dita por eles, né, dita pelos mesmos, que são potências que não são reconhecidas. Se você assistir esse vídeo, você já vai perceber a fala dele pesada, porque ele já admite que essas potências que não tenha o tratado de mútuo reconhecimento com as potências autocráticas, não quer dizer que são potências irregulares, mas são potências que não tenha tratado de reconhecimento. Mas a regularidade consiste na origem. Por exemplo, vocês sabem que está havendo aí muitas cisões no Grande Oriente do Brasil, tipo o GOSP. O GOSP é uma potência regular na origem. Você não pode agora chegar e dizer que ela é uma potência irregular, seria o cúmulo do absurdo, o cúmulo da ignorância, né, da estupidez. Ela é uma potência regular, com regularidade na origem, contudo agora não tem tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, mas a sua regularidade é na origem. Assim é a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, a GLUMB, né? Assim é o Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, todas essas potências que fizeram cisões, tanto também as grandes lojas estaduais, os grandes orientes independentes, todas são potências com regularidade na origem. Agora, se tem tratado de mútuo reconhecimento, é a parte podre da maçonaria, que eu sempre falo para vocês aqui, o que consiste a política maçônica, é aquilo que é feito entre o grão-mestrado, entre o intervalo de um cafezinho ou de um bom uísque, né, e um bate-papo ali, aí fecha-se um tratado de mútuo reconhecimento. Então, o assunto do vídeo dele era a questão, se você que é um maçom, digamos... Desculpa. Você que é um maçom iniciado no GOSP, né? Você é um maçom iniciado no GOSP. E você quer voltar para o Grande Oriente do Brasil ou ir para uma grande loja, né, do estado de São Paulo e etc. Qual é o processo? O processo é o processo de regularização. Por quê? Porque você saiu de uma potência que mantinha uma regularidade. Se você vai para outra potência, você vai manter a regularidade daquela potência. Você vai começar, vou dar um exemplo aqui para vocês bem finito. Digamos que você tenha um clube de associação A. Não, vou falar do condomínio. De condomínio fica mais fácil de você entender. Digamos que você mora no condomínio A. Aquele condomínio tem uma regularidade. Ele tem as suas leis internas, né? Tem os seus costumes, etc. E você mora no condomínio B, que as regras do teu condomínio B são totalmente divergentes do condomínio A, né? Muda algumas características, tem algumas temáticas e etc, etc, etc. Então você saiu do condomínio B e agora quer morar no condomínio A. Você tinha a sua regularidade no condomínio B. Você cumpria as suas obrigações pecuniárias, etc, no condomínio B. Você tinha a tua regularidade, ou seja, você tinha a sua atividade, etc. Mas agora você quer ir para o condomínio A. Logo, você vai ter que manter as regularidades, as exigências do condomínio A. Na maçonaria não é diferente. Na maçonaria não é diferente. Se você está numa potência regular, ativo, mas agora você quer ir para uma outra potência, né? Você vai ter que cumprir as exigências daquela outra potência. É simples assim. E aí... dentro desse conceito, dessa temática maçônica, não há necessidade de você reiniciar, porque não existe reiniciação. Isso é falacioso. Eu sempre já falei aqui no meu canal N vezes. Aí ele toca num assunto interessante, que ele fala de maçonaria, que não é regular e muito menos reconhecida e etc. Não é maçonaria. Não é maçonaria. Ou seja, aquele indivíduo que não foi iniciado dentro do tronco da Gênese, ou seja, que não passou pelos processos iniciáticos da Gênese, ou seja, não foi iniciado devidamente por maçons, devidamente iniciado, né, devidamente que traz essa transmissão de áurea catena que eu falo sempre aqui, ou seja, se você foi iniciado pelo indivíduo que criou um CNPJ, né, que fez abriu ou seja, colocou você lá num lugar e disse que para você que é maçom, então infelizmente você não é maçom. Você tem que buscar a origem dessas pessoas que estão te convidando. Hoje, gente, a era cosmonáutica, pelo amor de Deus. Os irmãos que estão conosco na Glumb, eles se sentem confortável, eles se sentem seguros, porque eles conhecem a nossa origem. Ele sabe a origem dos irmãos da Guerreiros da Luz e da Liberdade, que foi fundado por maçons devidamente regulares, maçons devidamente iniciados, maçons de tradição, maçons devidamente regulares na sua origem. Então há uma segurança, há uma certeza que a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil é uma potência maçônica regular na origem. É simples assim. Então o que você que não é ainda maçom, o que você tem que se assegurar é simplesmente a origem dos maçons que estão dentro dessa potência, que fundaram essa potência. Simples assim. Se você encontrar lá, digamos assim, um Jair Gomes, aí, digamos, a gente teve uma dissidência aqui do Jarbinha, né? O Jarbinha nos deixou. Mas se o Jarbinha decidir fundar uma loja maçônica, e se você for para a loja lá que o Jarbinha fundou, pode ir com segurança. É uma loja regular, porque o Jarbinha tem a sua regularidade na origem.
e etc. O João Martim, ou seja, o Neto, o Paulo, o Teixeira, os nossos irmãos que faz a Glumbe, os sereníssimos grão-mestres da Glumbe. Se um dia eles quiserem desfederar da Glumbe, etc., que aqui a gente fala de liberdade e é fato, se eles quiserem continuar, e pode ir para a potência lá que são maçons regulares. Pode ir com segurança, é a palavra do Jair Gomes. Aqui não tem negócio de mimimi não. Agora eu vou dizer que os irmãos são irregulares. Porque os irmãos não decidiram andar conosco, os irmãos agora não estão andando mais com a Glumbe, agora são maçons regulares, maçons espúrios. Isso é falacioso, isso é uma criancice tão grande. Isso é igual aquelas pessoas religiosas, pessoas evangélicas que diz que sai da igreja e vai para o inferno. É a mesma coisa, meus irmãos, que você dizer que o braço do teu corpo não pertence ao seu corpo e que o peixe não pertence ao mar. Uma vez que você é maçom, você não se desliga mais desse entremesclar entre você e maçonaria. Uma vez que você nasceu, uma vez que você foi iniciado, você é maçom para sempre. A iniciação consiste nisso, não há retrocesso, não existe retroceder. O que existe é avançamento constante. É isso que os maçons não entendem. Então, se de fato você não foi iniciado por maçons devidamente iniciados, que tem essa transmissão de áurea catena, infelizmente você vai ter que ser iniciado novamente, porque você não recebeu a transmissão de áurea catena. Isso é inquestionável. Mas se você investigou lá a origem dos maçons, os maçons têm origem, né? Você buscou o currículo, simples. Ó, essa mensagem é para você não maçom, não tenha medo. Não vá pela gramatura da potência, não vá, não caia nesse golpe, isso é golpe. Quando você vê, né, a negada pregando placa, igual placa de denominações evangélicas e religiões, não caia nessa, vá pela origem do maçom. Procure saber se aquela pessoa que está lhe convidando, aquele padrinho, ele tem origem. Procure saber quem foi o padrinho dele, procure saber quem foi o padrinho do padrinho dele e etc. Tem uma temática do candomblé que eu acho muito interessante, que o candomblé também é uma transmissão de áurea catena, é iniciática. Que você, deixa eu ver se eu me lembro aqui, né, faz muito tempo que eu deixei o candomblé, faz mais de 35 anos que eu deixei o candomblé, 30 anos, mais de 30 anos que eu deixei o candomblé. Quando você vai se apresentar no barracão, né, quando você é um visitante no barracão, você dá o seu histórico, e você diz a sua origem. Por exemplo, ó, eu sou filho de Oxalá, a minha mãe de santo é Iraci Ana de Santana de Logum Edé, meu avô era Aguinaldo de Oxum, e aí você vai buscando o teu bisavô, o teu tataravô e etc. Não é diferente na maçonaria, meu povo. Não é diferente. Então, olha só, eu tenho até a minha terceira, por exemplo, falar do meu filho. O meu filho, ele pode dizer, ó, quem me iniciou foi o meu pai, quem iniciou o meu pai foi o tio dele, quem iniciou o tio dele foi o fulano, e ciclano, e assim vai por diante. É assim que é uma transmissão de áurea catena. A maçonaria é simples, pessoal. Mas quando entra a parte podre da política, o fundamentalismo humano, a ortodoxia, a vaidade e etc, aí traz essa divisão. Por isso que eu gosto sempre de dizer para você, a maçonaria nos une, as instituições nos separa. Te amo sem te conhecer.